que o direito penal prevê hoje sobre esse crime, atualiza a gente e se essa pena, né, essa pena para casos de pedofilia, o caso da castração química, né, o que há já de prescrito sobre isso no Código Penal? Olá, boa noite a todos. É um prazer imenso participar com vocês. Olha, a gente olha essa questão da aprovação desse projeto com uma certa suspeita constitucional se isso realmente terá futuro e não será discutido futuramente na questão do STF, se caso sancionado. Porque a gente entende, né, e eu entendo a população com esse anseio da crueldade que é esse crime, a necessidade que nós temos de prevenir e punir as pessoas por isso, mas nós precisamos também entender que o formato com o qual a gente cria leis tem que estar adequado com o que diz a Constituição Federal. E nesse caso, a gente observando que a pena que vai ter a castração química, que ainda não está explicado de forma fácil isso, como vai funcionar, pelo Ministério da Saúde, se isso será de pena perpétua, ou seja, vai ser feita uma castração que nunca mais essa pessoa terá a sua convivência de forma comum, nós estaremos falando de uma pena de caráter perpétuo, que já é proibido pela Constituição Federal. Então, por isso eu vejo a necessidade de melhor elaboração desse texto para que a gente possa ter uma lei que de fato entre em vigor, porque só colocar lá a castração química, no pedófilo, né, na pessoa que for, julgada e condenada por pedofilia, e mesmo assim a gente colocar a pena de caráter perpétuo, isso não vai vingar. Atualmente nós temos uma pena, né, no Brasil permitida até 40 anos de prisão, reclusão, nós temos uma pena que prevê no Código Penal a reclusão do sujeito que comete a pedofilia, o crime de abuso do estupro de vulnerável, e essa inclusão dessa pena a mais, eu acredito que nós não teremos, um futuro constitucional dela. Perfeito. Bom, você já falou bem nessa sua primeira resposta sobre toda essa polêmica, mas quais os riscos, a gente conhecendo, né, como funciona o nosso país em relação a essa aplicação dessas penas, desses crimes, quais os riscos para o país caso a gente tenha uma aprovação dessa pena da castração química, como você disse, né, enfim, para toda a vida? O primeiro ponto mais importante é entender assim, nós tivemos uma recente aprovação da lista de predadores sexuais, que eu fui fielmente, junto com outros juristas, colocando isso dia a dia do risco social que é nós temos umas questões que, num primeiro momento, parece muito acalanto popular, mas na prática isso dá riscos reais. Por exemplo, nós tivemos casos no Brasil de pessoas que assim que tiveram a notícia no bairro que determinada pessoa era investigada, a população fez justiça com as próprias mãos e infelizmente nem era a pessoa de fato e acabou tendo ceifado a vida. Agora tem uma lista que isso vai proporcionar que as pessoas possam ver. Agora nós estamos falando de uma nova pena que vai ter uma castração química num país que possibilita, incluindo, uma revisão criminal lá na frente ter prova que não aconteceu o fato. Então imagina que a gente tem uma castração química com uma pessoa, uma pena perpétua, como eu disse, nós não vamos ter como voltar atrás com isso, de uma pessoa que futuramente consiga provar no judiciário que ela não cometeu aquilo em uma revisão criminal. Então, há riscos reais que nós precisamos entender e estudar melhor isso para que não seja só uma medida populista que acalente uma sensação na população que estamos fazendo alguma coisa para impedir esses crimes. Nós precisamos medir essa questão na base. Nós precisamos, de fato, criar normas na base para que nem sequer essas crianças, essas pessoas, sejam vulneráveis a esse tipo de pessoa, a esse tipo de crime. Então, o risco é real para que a gente tenha problemas futuros constitucionais de não aprovação ou de queda dessa lei e até mesmo na prática, como que vai dar isso se caso lá na frente essa pessoa for provado que não cometeu. Para finalizar, Ilmar, você acompanha o andamento de pautas como essa em outros países? Você poderia citar outros países que já adotam essa medida da castração química para que a gente possa ter alguma forma de se basear, como funciona, enfim? Sim, os Estados Unidos, por exemplo, tem medidas parecidas e similares em alguns estados, mas, como eu disse, a legislação lá também é muito diferente da nossa, o formato da legislação. Então, nós temos hoje uma Carta Magna na Constituição Federal que segue não só o seu regimento e tudo o que lá diz, mas também normativas internacionais de proteção
a não penas cruéis e perpétuas. Então, nesse caso, assim, mesmo que a gente coloque como parâmetro legislação estrangeira e traga esse parâmetro para o Brasil, nós temos uma realidade diferente de outros países, tanto constitucionalmente falando, como também de realidade na questão dos Brasis diferentes. A forma de julgamento, a demora do julgamento, a questão das provas, a questão da própria mão de obra que falta nas polícias, infelizmente, para fazer investigações, o tanto difícil que é para os policiais. Então, assim, a gente precisa entender que por mais que isso já aconteça lá fora, em alguns países, por exemplo, os Estados Unidos tem uma coisa similar, que é a castração química para pedófilos, colocar na nossa legislação como se fosse a toque de caixa, a gente corre grandes riscos.